Bom, prosseguindo na arqueologia do mundo bíblico, o item 37 do material didático diz o papiro das pirâmides. Bom, aqui eu vou fazer uma citação para vocês, tirado de um site, é um site interessante, identificado como Só Científica, tá ok? Esse site, ele traz uma nota sobre um papiro, que é bom vocês estudarem também sobre ele, um papiro bem interessante, chamado Papiro das Pirâmides. Ele descreve como foram construídas as pirâmides. Diz assim o artigo: o diário de notas foi escrito em caracteres hieroglíficos em pedaços de papiro, sempre lembrando, hieroglíficos ou hieróglifos foi a escrita criada pelos habitantes da terra de Quemete, ou seja, a escrita criada pelos descendentes de Caim. Seu autor era um inspetor de obras chamado Mener, que segundo os arqueólogos Pierre Tallet e Gregory Barord, em um artigo publicado em 2014 na Near Eastern Archaeology, era responsável por uma equipe de cerca de 200 homens. Ou seja, esse papiro ele foi escrito por um homem que ele era o responsável por um grupo de 200 homens trabalhando na pirâmide. Os pesquisadores relataram que Merer escreveu essas notas durante o 27º ano do reinado de Quéops. Todos os artigos chamam de Quéops. Eu já falei para vocês que Quéops é o nome grego do faraó Khufu, como os habitantes da terra de Quemete chamavam. Tá bom? Então ele foi escrito no 27º ano do reinado de Quéops, o homem que construiu a maior das pirâmides. Seus registros indicam que naquela época a grande pirâmide estava quase terminada e que grande parte do trabalho restante se concentrava na construção da camada de calcário que cobria a parte exterior da pirâmide. Bom, se você olhar para a pirâmide hoje, a pirâmide de Khufu ou de Quéops, você verá ela apenas com pedras, algo bruto. Mas os arqueólogos dizem que depois que construíram essa pedra, eles botaram uma camada, né, de calcário cobrindo toda a pirâmide, que a pirâmide ela era assim como assim lisa, e ela teria até uma parte superior, né, de ouro, talvez, que alguns dizem, né? Então esse papiro ele é interessante porque ele é datado dessa época de 2500, né, antes de Cristo, e ele retrata exatamente a construção dessa grande pirâmide de Khufu, ok? E sempre lembrando, se nós estamos em 2500 antes de Cristo, isso aqui são cerca de 200 anos antes do dilúvio. É muito importante nós entendermos isso, porque nós veremos a partir de agora, principalmente dessa fase da história, como os homens vão se comportar, e nós veremos que os reis, eles vão começar a se considerar deuses, vão começar a exigir adoração. Ou seja, nós vamos observar agora, antes do dilúvio, exatamente o que o anticristo vai fazer próximo da volta de Jesus, lembrando das palavras de Jesus, como nos dias anteriores ao dilúvio, tá ok?